9h03, nós vamos falar sobre um tema importante que deixou todo mundo muito preocupado ao longo dos últimos dias, que é a febre maculosa. Para bater papo com a gente, nós estamos com o Júlio Croda, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e que tantas vezes conversou com a gente aqui durante a pandemia de Covid. Como é que vai, Júlio? Bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar conversando com você e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer é nosso em tê-lo aqui. Ô Júlio, a gente ao longo dos últimos dias se deparou com tanta notícia e quando algum tipo de doença mata pessoas, né? E a gente falava, isso aconteceu no maior estado do país, do ponto de vista econômico, e isso ganha uma repercussão ainda maior, né? E como é que você acompanhou esses últimos dias, estas informações e o nível de preocupação das pessoas com a febre maculosa? É uma coisa muito localizada e que não deveria chamar tanto atenção? O que você conta pra gente? Assim, a febre maculosa não é uma doença comum em todo o Brasil, né? Então é importante deixar isso bem claro, né? Ela tem sua frequência maior no estado de São Paulo, principalmente na região de Campinas. A gente tem outras bactérias, né, que causam febre maculosa em outros estados do Brasil, mas não com essa gravidade que a gente observa em Campinas propriamente dito. Então, é importante entender que é uma doença com maior gravidade, mais localizada na região de Campinas ou em cidades próximas a Campinas, e isso não é novo, né? Isso já tem pelo menos uma década de ocorrência. E é importante entender que todos os casos que foram notificados recentemente, infelizmente, que vieram a óbito, são relacionados a uma fazenda específica. Então, por enquanto, é importante alertar, principalmente as pessoas que frequentaram essa fazenda, onde existe esse surto, porque se essas apresentarem qualquer sintoma, deve procurar imediatamente a unidade de saúde, seu médico, informar dessa visita a essa fazenda, se tiver sintomas, receber tratamento adequado. Professor, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que o senhor esclarecesse uma coisa, depois eu queria também tratar dos detalhes, sintomas, essas coisas, né? Mas assim, eu vi em algum lugar que esse carrapato estrela, eu acho que é esse, né? A denominação popular. E esse carrapato estrela é encontrado, sobretudo, em animais, como é que chama? Capivara, que são um roedor gigante, né? O gigante que eu digo, enfim, um pouco maior do que um cão, mas é muito comum, por exemplo, aqui em Brasília. É muito comum, muito comum. Incontáveis vezes eu vinha dirigindo em alguma via pública e tive que parar para que uma família de capivaras atravessasse a rua. Aqui em Brasília já houve muitos casos de banhistas na beira do lago que foram atacados por capivaras. E está todo mundo aqui um tanto quanto apreensivo se é isso mesmo, né? Se esse carrapato é um carrapato comum em capivaras. E de que maneira as pessoas, professor, poderiam ou podem se precaver enfim, de serem atingidos, alcançados pelo carrapato estrela? É importante entender, né, que o carrapato estrela ele está distribuído em diversas regiões do Brasil, né? E esse carrapato estrela ele pode ou não estar infectado com a Rickettsia ricketts, que é o causador da febre maculosa brasileira, mas existem outras riquétsias que causam doença mais leve, né? Casos menos graves, que também infectam esse carrapato estrela. Por isso que é bom alertar, né? A capivara ela é um animal eventualmente parasitado por esse carrapato estrela, mas existem outros animais, os cavalos, alguns marsupiais, coatis, alguns outros roedores, e a depender do animal que é parasitado por esse carrapato estrela, ele pode ser
ser infectado com outro tipo de bactéria, com outra rickettsia, que não a rickettsia ricketts, que é essa rickettsia da região de Campinas, do norte do Paraná, dessa região específica aí. Então, a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente faz a comunicação de risco, né? A gente não tem tido um número expressivo de casos de febre maculosa causada por rickettsia ricketts, que é essa doença mais grave, em outras regiões do Brasil. Apesar de ter nessas regiões a capivara, que pode ser um animal parasitado, mas existem outros animais, apesar de ter também o carrapato estrela, que é o que transmite a febre maculosa através dessa bactéria. Então, todas essas precauções é importante ser dita e alertada à população, porque daqui a pouco a gente vai estar eliminando as capivaras de ambientes onde não existe a contaminação dos carrapatos por essa bactéria, né? Então é importante esse alerta. Nas regiões onde existe a transmissão sustentada de febre maculosa brasileira, ou seja, que já ocorreu caso relacionado a rickettsia ricketts, o que a gente pode fazer para se prevenir? Quando a gente for em locais abertos, principalmente locais onde já existiu essa transmissão, a gente deve usar uma proteção adequada, calças, blusas, nas áreas expostas, repelentes que contenham DEET, que é um repelente específico para carrapato. Quando você retornar dessas áreas, fazer uma verificação no seu corpo, identificar se você foi picado ou se ainda tem algum carrapato no seu corpo, partir dessa identificação, proceder à eliminação desse carrapato, sem esmagar, sem entrar em contato com o conteúdo interno desse carrapato que pode estar infectado pela essa bactéria. Então, esses são os procedimentos padrões, mas é importante entender que essa doença ela não se distribui igualmente em todo o Brasil. Professor, agora pode falar, Cláudio. Então, Ronald, professor, tem uma informação, eu estou até aqui com um relatório das autoridades de saúde, das autoridades sanitárias de Campinas, e tem aqui, fala sobre, sobre as características da transmissão da bactéria causadora da febre maculosa, né? E diz o seguinte, que essa contaminação se dá pelo parasitismo prolongado do carrapato infectado. Ou seja, para que uma pessoa venha a ser infectada pela bactéria que provoca a febre maculosa, o carrapato tem que ficar na pele da pessoa por cerca de, precisa ficar pregado na pessoa, se alimentando com o sangue, né, do cidadão por 4 horas. Como é possível alguém ficar com o carrapato na pele e não perceber? Isso é muito comum, né? Porque existem diferentes fases do carrapato. O carrapato também, na maioria das vezes, né, em áreas pouco visualizadas, né? Por exemplo, atrás das pernas, perto do pé. Às vezes o carrapato é muito pequeno, às vezes a pessoa está vestida com uma calça e esse carrapato ele consegue ter acesso por dentro da calça. Então, assim, é comum a pessoa não perceber, inclusive, que foi picada por esse tempo prolongado, né? Então, assim, não é incomum uma pessoa apresentar os sintomas e, eventualmente, relatar apenas que esteve numa área aberta, né, que tinha muita capivara, que tinha muito equino, mas não se lembrar de ter visto no seu corpo, né, um carrapato e depois identificar algum tipo de lesão na pele, eventualmente associada a essa picada de carrapato. Por isso que uma das recomendações, né, se você for para essas áreas, quando você retornar, faça uma inspeção criteriosa no seu corpo e identifique se você foi picado ou não por carrapato, porque não é incomum as pessoas não visualizarem o carrapato. E só para lembrar, lá em Campinas, nessa fazenda onde aconteceu, né, professor, era um evento de música, né, e as pessoas estavam lá e ficaram horas nesse evento. Então, muito provavelmente, as que foram, o carrapato grudou nelas ali,
durante a festa, durante esse evento, não perceberam mesmo, né? Porque, além de, como disse o Cláudio, como é que pode, né, uma pessoa ficar tanto tempo assim e não perceber que está sendo ali sugada pelo carrapato? Aí, num evento como esse, dá até para entender, né? Porque a pessoa não estava muito ligada no que estava acontecendo e não estava sentindo aquilo. Talvez seja uma das explicações para esses casos aí de Campinas também, né? E assim, a população não está, como é uma doença rara, né? A população, assim, não se preocupa com isso, né? E é natural, por ser uma doença rara, localizada mais frequentemente em uma região específica do estado de São Paulo. Mas é importante nessas regiões que tenham placas informativas, que a população tenha uma orientação mais adequada, né? Então, assim, para justamente no momento que vai para esses ambientes e se for exposto ao carrapato, possa informar isso ao médico, principalmente se sentir sintomas até 14 dias após essa exposição, que é o período de incubação dessa doença, onde tinha muitos animais, carrapatos, e apresentou sintoma de febre, dor no corpo, vômitos, dor de cabeça, eventualmente diarreia. Algumas pessoas podem apresentar manchas avermelhadas na pele. Então, é importante, sim, informar onde esteve nos últimos 14 dias, porque essa doença é muito difícil diferenciar de outras doenças que a gente fala que causa febres hemorrágicas, né? Por exemplo, como dengue, como leptospirose, como a própria malária. Então, é importante essa informação para o médico, para ele proceder o tratamento adequado desse paciente. Professor, qual o papel do Estado nisso, né? Além de dar assistência às vítimas e tal, as autoridades sanitárias precisam fazer o quê? Como é possível eliminar esse risco, né? Como a gente se livrar das bactérias? Há algum tipo de trabalho, alguma estratégia de cinturão sanitário? Tem ali, aconteceu isso naquela localidade. Faz o quê? Cerca tudo, identifica a área e aí faz uma varredura a aplicação de algum produto para eliminar o carrapato. Queria saber o que cada cada uma das prefeituras ou dos estados onde houve a ocorrência dessa doença, né? Como devem agir essas autoridades? Primeiro, né, vigiar adequadamente, né? A gente fala muito, né, dessa vigilância ambiental. Então, esse é o momento da gente reforçar essa ideia, né? A gente sabe que tem localidades com esses animais silvestres, com muita concentração desse carrapato estrela. É importante, de tempos em tempos, verificar, independente de ter casos ou não, se esse carrapato estrela está contaminado por essa bactéria. Fazer um mapeamento dessas regiões, informar com placas adequadas para a população que essa região é uma região que tem, né, o carrapato estrela, eventualmente que esse carrapato estrela está infectado por essa bactéria, né? Mapeando essas regiões, você pode trabalhar uma comunicação mais adequada para a população, não necessariamente interditando, mas informando o risco para cada um tomar a decisão de exposição, a proteção necessária para adentrar essas áreas. Além disso, trabalhar nos locais que já ocorreram casos humanos, uma comunicação com a população, alertando sobre a doença de forma geral, como se adquire, quais são os sintomas, também fazendo um treinamento adequado para os médicos, para que nessas regiões seja perguntado nos pacientes que apresentam esses sintomas se ele foi exposto, eventualmente à picada do carrapato, e faça o treinamento adequado desses profissionais para proceder o tratamento, encaminhamento, coleta dos exames diagnósticos. Então, o trabalho da Secretaria é muito mais de vigilância, treinamento e comunicação. Professor, eu só espero que, exterminando-se os carrapatos, a gente não assista passeatas de ambientalistas protestando contra isso, né? Eu acho que não aconteceria. Mas, assim, aconteceu esse episódio em Campinas, numa fazenda chamada Santa Margarida. Não era o caso de passar ali um produto qualquer, um remédio, sei lá o quê,
sabe, aplicar algum tipo de produto de veneno, não sei, existe isso? Existe a possibilidade de o próprio o dono da fazenda, porque interessa isso a ele, porque o carrapato se aloja ou se usa, ele pode, por exemplo, transformar em hospedeiros cães, gado, né? Vaca, boi, cavalo e tal. Então, assim, é algo que até afeta do ponto de vista da economia. O que é que esse fazendeiro deve fazer, coitado? O que é que ele deve fazer? Tem algum remédio, algum veneno que ele possa aplicar? A gente tem, sim, uma recomendação, né, de diminuir a densidade de carrapatos, né? Eu não sou médico veterinário, né? Não, assim, a gente tem um pouco conhecimento no que diz respeito do manejo adequado, mas existem relatos, né, de produtos que podem ser utilizados, do manejo adequado, do ponto de vista de reduzir a carga de carrapatos distribuídos no ambiente, parasitando nos animais. Então, é possível, eventualmente, fazer esse tipo de manejo, né? Entendendo que o carrapato é o principal vetor, é o que a gente tem que combater para reduzir a transmissão da doença. A gente faz isso muito com a dengue, né? Se a gente fizer um paralelo, né? O homem que infecta com a doença, eventualmente transmite a dengue através do mosquito Aedes. E qual é o nosso papel? Eliminar esse vetor, né? Diminuir a densidade do Aedes aegypti. No caso da febre maculosa, esse princípio de controle, né, de saúde pública também se aplica. Ou seja, é importante, sim, como você comentou, diminuir nesses locais onde existem surtos importantes a densidade do parasita, ou seja, do carrapato. Professor, eu estava conversando essa semana com um médico otorrino, tá? Cuidando de uma sinusite brava que eu estou tentando combater aqui há algumas semanas. Estava falando sobre antibióticos. E ele estava me falando a respeito de como pouco evoluiu a indústria no lançamento de novos antibióticos para via oral, né? Os novos produtos foram muito mais para aplicação intravenosa, né? E por que eu estou falando isso? A febre maculosa não é um negócio novo, né? Teve evolução, agora a gente teve o caso da superbactéria no sul do Brasil, lá em Blumenau, né? Da menina que faleceu um dia depois dessa detecção. A indústria, no que diz respeito ao desenvolvimento de medicação, no caso específico aí da febre maculosa para combater, andou, progrediu, e tem alguns segmentos da indústria que demoram muito tempo para poder dar o passo adiante no desenvolvimento de novas moléculas? Então, assim, o tratamento da febre maculosa se faz com antibiótico, que não é novo, né? Bastante antigo. Esse antibiótico a gente tem via oral aqui no Brasil. A gente, às vezes, dependendo da época, tem dificuldade da importação desse antibiótico via venoso e distribuição na rede, né? Mas existe esse antibiótico e essa bactéria, a Rickettsia, que infecta esse carrapato estrela, ela é sensível a esse antibiótico. Então, assim, do ponto de vista do tratamento específico, não existe a necessidade de desenvolver novos antibióticos. A gente tem uma indicação específica, tem mais 2 outros antibióticos que podem estar sendo usados para essa doença específica, né? Existem estudos, inclusive na USP, no que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas para animais, né? Para evitar que esses carrapatos sejam infectados pela febre maculosa e eventualmente nesses animais. Então existe sim esse tipo de desenvolvimento específico, mas uma vacina específica para animais no sentido de prevenção da aquisição da bactéria propriamente dita. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o professor Júlio Croda, que sempre nos atende com uma super simpatia. Professor, muitíssimo obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes, atenção costumeira. Até uma próxima. Até uma próxima, prazer estar conversando com você, Ronaldo e Cláudio. Muito obrigado, professor.